somente pela misericórdia de Deus que podemos ter certeza da nossa salvação, do perdão. Mas será que houve perdão para alguém como Salomão? Um homem que teve tanto da parte de Deus, muito abençoado pelo Senhor. Mas mesmo assim, no final da vida, inculcando-se por sábio, tornou-se um tolo. Será que existe misericórdia para alguém como ele? E é isso que nós vamos descobrir nessa noite, no último sermão da série, intitulada Rei Salomão, as consequências desastrosas e catastróficas da quebra da aliança com o Senhor. Convido você a abrir a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, e nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos passear aqui dos versos 9 a 43, porém nós não vamos lê-los por inteiro. Eu vou orientando os irmãos e nós vamos ler aqui alguns versos específicos. Também durante a exposição eu vou fazer uma recapitulação do que nós vimos até aqui nesta série, tudo que foi dito nos primeiros 10 a 11 capítulos aqui do livro de Reis. Estamos aí também nos preparando para já darmos início a uma outra série de exposições. Ainda não vou dizer onde vai ser, fazer esse mistério com vocês, mas logo será anunciado. Diferente de algumas vezes, nós sempre fazíamos juntamente com a nossa igreja sede, mas agora nós vamos fazer uma outra série diferente, certo? Primeiro Reis, capítulo 11, nós vamos fazer a primeira leitura dos versos 9 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Haddad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Agora vai aí para o verso de número 23. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Agora vá aí para o verso de número 41 até o verso de número 43. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar mais uma vez, clamando a esse Deus tão bondoso e gracioso e misericordioso, que nos conduza neste momento. Ó Senhor bendito, louvamos a Ti, porque a Tua palavra nos dá a certeza, ó Deus, que ainda que nós quebremos a aliança pelo deslize do nosso coração, não há nada, não há pecado, não há situação que possa apartar a Tua misericórdia do Teu povo. Ó Deus, mais uma vez, confronta o nosso coração, mostra que estamos falhando e nos leva, Deus, ao arrependimento, entendendo que não vale a pena quebrar a aliança, não vale a pena, ó Deus, viver em pecado, não vale a pena idolatrar
Deus, aquilo que o nosso coração tem como maior afeição. Que possamos, ó Deus, viver como sábios neste mundo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, assim nós oramos em nome de Cristo, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito abrigue, afixe a Tua palavra nele, para que não venhamos a pecar contra Ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com uma das maiores catástrofes naturais da sua história. E o que se vê é devastação, perda, fome, morte, dor, desespero e tristeza. O Rio Grande do Sul está tomado por inimigos indesejáveis que estão fazendo o seu povo sofrer. E o que fica claro para nós até aqui é que tudo isso aconteceu, explicando de maneira geral, porque limites fluviais foram ultrapassados por causas climáticas. Assim, barragens e contenções foram rompidas e as consequências foram catastróficas. E essa situação, queridos, em certa medida, usando ela aqui como uma espécie de ilustração, nos faz lembrar que Deus, Ele estabelece limite para o seu povo, para que tudo ocorra bem no meio do seu povo. Mas quando esses limites são ultrapassados, quando esses limites são rompidos, as consequências são destruidoras, como aconteceu com Salomão, que rompeu limites estabelecidos pelo próprio Senhor para ele, e teve que arcar com as consequências dos seus atos, como veremos aqui nesta manhã na exposição deste texto. Salomão, inculcando-se por sábio, seguindo o seu próprio coração, tornou-se um tolo. Como já foi visto em meio às exposições dos capítulos até aqui, mesmo que Salomão tenha começado o seu reino com atitudes meio que duvidosas, o Senhor, poderoso por graça e misericórdia, decidiu torná-lo o rei humano mais glorioso de Israel, o homem mais sábio da história. Deu a ele riquezas imensuráveis e vultosa fama pelo mundo da época. Além dessas verdades, vale a pena relembrar que o autor de 1 Reis usa termos antes usados no Antigo Testamento para se referir a Adão como sendo característicos do próprio Salomão, coisas características do próprio Salomão. Isso pode significar que a intenção era apresentar Salomão como um tipo de Adão, como uma figura de Adão que dominava a fauna, a flora e sobre o que existia à sua volta. Não um segundo Adão, porque o único que a Bíblia chama de segundo Adão é Cristo, mas como uma figura, uma espécie. E é importante ressaltar que, além disso, a partir do capítulo 5, quando começam os preparativos para a construção do templo em Israel, o autor ele utiliza vários termos correlatos com o que são encontrados no livro de Êxodo, para se referir a Moisés, que estava responsável pela construção do tabernáculo. Dito isto, é bem provável que o primeiro livro dos reis esteja descrevendo Salomão como uma figura e tipo de Adão, como uma figura e tipo de Davi, e como uma figura e tipo de Moisés. De Davi, dando continuidade a um reinado bem-sucedido em Israel. E foi durante esse reinado de Salomão que algo esplêndido aconteceu. O templo do Senhor, que simbolizava uma espécie de Éden, foi estabelecido e afixado em Israel, em Jerusalém. Isso é muito significativo, por quê? Porque antes do pecado, o Éden, que simbolizava acima de tudo um lugar de comunhão entre Deus e os homens e a sua criação, estava estabelecido em um lugar específico. Nós não sabemos onde era esse lugar. A Bíblia não deixa claro. Mas conforme afirma Greg Pugh, após a queda do homem, o Senhor foi tão misericordioso que Ele mesmo se encarregou de transportar o Éden para os lugares onde os seus escolhidos estavam. O tabernáculo
no meio do deserto, era um tipo de Éden onde Deus se fazia presente no meio do seu povo. Porém, o tabernáculo estava sempre sendo transportado de um lugar para o outro no deserto, juntamente com o povo de Deus. Mas no reinado de Salomão, o Senhor novamente estabelece a sua presença num lugar. Agora por meio do templo, em Jerusalém, para que o seu povo tivesse comunhão. Nunca na história de Israel houve um tempo tão glorioso, tão magnífico como esses que são mostrados nos capítulos 8, 9 e 10. Desde o Êxodo até depois deste momento. E o que esperava-se de Salomão era a fidelidade aos estatutos do Senhor. Que ele seguisse a sabedoria que o Senhor havia lhe dado. Mas em meio à velhice, ele abandonou essa sabedoria e o que ele demonstrou foi infidelidade e desobediência à quebra da aliança ao Senhor. No capítulo 3, no verso 3, é dito que Salomão amava a Deus, mas ele transferiu a mesma intensidade desse amor para suas mulheres, adoradoras pagãs com as quais se corrompeu. E é interessante nós olharmos aqui a figura das mulheres sempre presentes na vida de Salomão. E quando nós olhamos certas ligações, nós podemos ver, queridos, que foi o próprio Salomão que durante o seu reinado escreveu muitos provérbios onde ele personifica a sabedoria que lhe foi dada por Deus como uma mulher que precisa ser buscada e achada. Que tem uma casa no alto da colina e chama todos para comer o pão da vida como uma mulher virtuosa. Mas da mesma maneira, ele personifica o pecado, a tolice, a loucura como uma mulher adúltera, cujos convidados estão caminhando para a morte. E o que ele faz aqui é nada mais, nada menos do que amar as filhas dessa mulher adúltera e se render aos deuses delas. Salomão com isso quebrou vários mandamentos dados pelo Senhor. Ele rompeu a aliança com o Senhor. Salomão, inculcando-se por sábio, tornou-se um tolo, e as consequências foram desastrosas. E quais foram elas? É isso que nós veremos então nesta noite. As consequências destruidoras da quebra da aliança. E a primeira consequência, conforme o texto nos mostra, foi um reino repartido e perseguido. O verso 9 começa dizendo que o Senhor se irou, se indignou contra Salomão. Ao contrário do que muitos dizem aqui, queridos, essa expressão não está aqui apenas para ressaltar o motivo pelo qual o Senhor se irou contra Salomão. Mas a partir daqui nós temos algumas construções fraseológicas que abrangem muito mais o entendimento do que aconteceu. O verbo irá aqui, falando em uma linguagem mais acessível para nós, encontra-se numa forma verbal hebraica conhecida como hitfael. E essa forma apresentada traz uma ideia reflexiva, iterativa, que cria repetições, e também acumulativo, ou seja, algo que vai se proliferando. E quer dizer aqui então que a ira de Deus estava se enchendo e se proliferando de forma concomitante com os erros de Salomão que são citados aqui na sequência. Ele desviou o seu coração do Senhor, do Deus de Israel, que havia lhe aparecido 2 vezes. Geralmente Deus mandava profetas para lidar com os reis, mas o próprio Deus veio lidar a Salomão. O Senhor também havia ordenado que ele não seguisse outros deuses, e ele não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. E é a partir daqui que o nível da barragem vai se enchendo, até que ela rompe. A enxurrada da ira de Deus justa vem contra Salomão, por causa dos seus pecados. E diferente do que aconteceu com Davi, seu pai, onde o Senhor envia um profeta para confrontá-lo e falar sobre as consequências do seu pecado, é o próprio Deus que vem até Salomão, pela 3ª vez, para falar das consequências do seu pecado. Imagine, no seu pecado, o próprio Deus falando com você. Isso é possível? Sim.
por meio da sua palavra. O Senhor muitas vezes nos convence do nosso pecado, mas aqui o Senhor aparece a Salomão. E ele vai dizer as consequências dos pecados dele. O Senhor anuncia que iria tirar o reino unificado de Salomão da sua casa, dos seus descendentes, e daria a um dos seus servos. Mas aqui já fica uma aplicação clara para nós. Queridos, coloquem uma coisa na cabeça de vocês: pecados sempre terão consequências vindas de Deus, mesmo que sobre o seu próprio povo. Deus sempre foi tardio em irar-se, mas nunca poupou o seu povo das consequências dos pecados deles. E às vezes nós nos enganamos achando que porque somos salvos pela graça, por justiça, porque o Senhor nos justifica pelos nossos pecados, porque eles foram sanados em Cristo Jesus, podemos pecar em paz, que nada vai acontecer. Não é assim não. Como disse um puritano, John Flávio, custou a Davi e a Pedro muitos dias e noites tristes por deixarem de cuidar dos seus próprios corações por apenas alguns minutos. Não se iludam. Conosco também não pode ser diferente. Ainda que tais consequências sejam corretivas e não punitivas, elas virão. Porque o Senhor disciplina e corrige aquele a quem. Mas, voltando à revelação que o reino seria repartido, fica claro aí a partir do verso de número 29 que o Senhor está falando de Jeroboão, um efraimita que fora servo de Salomão e se rebelou contra ele em meio ao trabalho forçado imposto sobre as tribos de Efraim e Manassés. O próprio Deus mandou o seu profeta, Aías de Siló, para que por meio do simbolismo de uma túnica repartida, ficasse claro que seriam dadas maiorias das tribos de Israel para Jeroboão. Enquanto apenas uma tribo, a tribo de Judá, ficaria com os descendentes de Salomão, que o sucederiam no trono. Inclusive o primeiro deles foi Roboão. Roboão, então, queridos, ele sucede o seu pai. Obrigado. Sucede o seu pai no trono. Mas o Senhor já havia dito o que iria acontecer. Mas isso apenas em um tempo futuro, não muito distante. Pois por amor a Davi, seu servo, que guardou os seus estatutos e mandamentos, por amor de Jerusalém, ele permitiria que Salomão reinasse até o último dia da sua vida. Havia nisso um pouco de misericórdia para Salomão. O pleno peso do juízo divino seria adiado. É muito mais do que Salomão merecia. Esse Deus é especialista em mitigar a maldição. Deus misericordioso. Inclusive, o Senhor deixa claro que Judá ficaria com os descendentes de Salomão também, porque assim existiria uma lâmpada acesa, conforme você pode ver no verso número 36, para que nunca faltasse descendente para Davi, porque seria daqui que sairia o maior deles, o Messias, o descendente perfeito. E você acha que Salomão recebeu isso de uma boa? De maneira nenhuma. Sabe quando você trabalha bem no seu setor, na tua empresa, e de repente por causa de alguns erros, no outro dia você chega lá, teu chefe rebaixou você e colocou outra pessoa no lugar? A tua ira sobe, a tua indignação sobe. Você quer que aquela situação nem esteja acontecendo, você quer que resolva de qualquer jeito, mas aquela pessoa que ficou no seu lugar ali vai ser alvo do seu ódio, porque você acha que não merecia isso. As crianças, por exemplo, lembrem-se quando vocês têm um brinquedo que vocês gostam bastante. Só que aí o papai e a mamãe chegam assim, então divide o teu brinquedo com um amiguinho, com um irmãozinho. E aí você não quer dar de jeito nenhum, mas dá com aquela raiva, com aquela ira. E aí você quer tomar de volta, quer bater, quer jogar no chão, quer puxar de toda maneira o teu brinquedo de volta. Foi mais ou menos isso que Salomão sentiu. Foi algo parecido. Mas sabe o que é que ele fez? Ele mandou matar Jeroboão. Isso mostra, queridos, que para ele, Deus não era mais tão importante. Ele desobedeceu
mas o seu reino sim. E ele estava disposto a fazer tudo para mantê-lo. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós nos apaixonamos mais por aquilo que o Senhor nos dá, porque para nós se torna algo precioso, para nós se torna a base da nossa vida. Quantas vezes temos esse sentimento muito mais para essas coisas do que propriamente para o Deus que nos deu? Senhor, me dar um trabalho. Se apaixona mais pelo trabalho. Prioriza mais o trabalho. Senhor, me dá uma família. Ama mais a família. Ama mais os filhos. Ama mais a esposa. Se esquece disso. Deus me dá isso. Deus me dá aquilo. O Senhor te dá. Mas quantas vezes nós apegamos o nosso coração a essas coisas? Quantas vezes nós apegamos o nosso coração de maneira que passamos só a cultivar essas coisas, a regar essas coisas todos os dias? Nos apaixonamos tanto por essas coisas que nos esquecemos do Deus que nos deu. E ao invés de honrá-lo, ao invés de exaltá-lo, ao invés de obedecê-lo, ao invés de servi-lo, nós nos tornamos como Salomão, tolos que amam apenas aquilo que recebemos do Senhor, mais do que o próprio Deus que nos deu. Salomão achou que seria como se livrar dos primeiros inimigos do seu reino, como lá no capítulo 2, mas ele se enganou porque agora o injusto era ele. Jeroboão conseguiu fugir de Salomão. E a narrativa dos versos 14 a 25 mostra que o próprio Senhor levantou mais 2 inimigos contra Salomão para atormentá-lo enquanto reinava em Israel. O primeiro inimigo foi Hadad, o edomita, o único membro da família real que havia fugido do massacre feito por Joabe em Edom nos tempos que Davi reinava. Também ele levantou, queridos, um outro inimigo que foi Rezon, que se tornou rei em Damasco. Agora, quando nós olhamos também para o texto, tem outra ironia aqui. Tanto Hadad quanto Jeroboão foram buscar refúgio no Egito, de onde Salomão fez alianças indevidas. A mesma mão que deu é a mesma mão que estava ajudando a tirar. O Egito viria a invadir e saquear Jerusalém, conforme está lá em 2 Crônicas 12. Isso mostra que, queridos, muitas vezes os crentes também são assim. Querem fazer aliança em lugares que não são deles. Querem estar no meio dos inimigos de Deus. Mas saibam, isso nunca será um bom negócio. Esses se levantaram contra Salomão. Jeroboão, porque o Senhor já tinha dito, Hadad e também Rezon. Queridos, Salomão sempre havia ficado em paz, mas agora ele começava a ter inimigos por todo o mundo. Agora perceba, prestem bem atenção. O que está acontecendo aqui é reflexo do que vem acontecendo desde o Éden. No estabelecimento do reino de Deus nesse mundo, o Senhor sempre trabalhou por meio das escolhas dos seus vice-regentes. Em certa medida, o Senhor sempre trabalhou assim. E quando eles pecavam, as consequências mais comumente vistas eram divisão, e aqueles que estavam sob jurisdição eram entregues nas mãos dos seus inimigos. Desde o Éden, e por todo o Antigo Testamento, você vai ver essa triste realidade. Mas o pecado de Adão, o primeiro pecado, abriu precedentes para que o grande inimigo do povo de Deus, Satanás, adentrasse ao mundo para agir terrivelmente, escravizando e matando a sua própria posteridade. Quando juízes e reis pecavam, o povo era entregue nas mãos dos seus inimigos. Inclusive a palavra hebraica, usada aqui para descrever os inimigos de Salomão, coincidentemente, é Satã, de onde vem a palavra Satanás. Por causa dos erros de Salomão e seus sucessores, Israel foi levada cativa e sempre esteve sob o domínio de outros povos pagãos. Roboão, seu filho, não fez o que era certo diante do Senhor.
Jeroboão também não fez o que era certo diante do Senhor. E tudo levou a consequências catastróficas. Desde o capítulo 12 até 2 Reis 17, você vai ver essa realidade. E aí agora? Como é que este problema pode ser resolvido? Uma vez que os representantes de Deus por vezes pecavam, Israel estava cativa, dominada, espalhada, jogada por causa do seu pecado. Precisava aparecer um rei perfeito. Precisava aparecer alguém perfeito. Alguém que fosse capaz de desfazer esse terrível ciclo vicioso. Essa triste história e libertar os cativos, os encarcerados, conforme Isaías 42 diz. Alguém que seria capaz de vencer os inimigos da alma do homem, o grande inimigo Satanás que aprisionava o povo. E conforme os relatos dos evangelhos, de Atos, das epístolas e do livro de Apocalipse, esse rei poderoso veio na plenitude dos tempos e o seu nome era Jesus. E o seu nome é Jesus. Ele amarrou o valente, tomou a chave do cárcere onde o seu povo estava preso e os transportou do reino das trevas para o seu reino de luz, conforme Efésios capítulo 2, para o novo Israel composto por pessoas de todos os lugares do mundo, tribos, raças e nações. Reino este plenamente e eternamente estabelecido que ninguém mais pode tomar ou desfazer. E ainda que por vezes, pela rebeldia do coração do seu povo, Cristo permita que esses fiquem suscetíveis à cilada dos inimigos, como ensina a nossa confissão de fé de Westminster, ainda assim ele dá certeza que não os entregará definitivamente na mão deles. Com fidelidade, Jesus desfez os erros de Adão, de Salomão, de todos os reis que pecaram. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. Ele não quebrou a lei, mas ele cumpriu perfeitamente. Ele foi fiel até o fim. E a sua obediência como Deus lhe concedeu, por meio do Pai, esse poder de assim então não ver o reino de Deus, mas o seu reino mais repartido e perseguido pelos inimigos. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas nós temos aqui uma outra consequência catastrófica da quebra da aliança. E qual foi ela? Um rei morto, conforme os versos 41 a 43. Veja novamente comigo esses versos. Quanto aos demais atos de Salomão, e tudo que fez, e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Embora o reinado de Salomão tenha sido extraordinário, a notícia da sua morte é dada de uma forma simples, de sepultamento, comumente utilizada nos documentos reais da época para se referir à morte de qualquer rei. Remete o leitor a uma fonte de informações adicionais que fornece de maneira concisa, local, duração do reinado, o aviso de sepultamento e o nome de seu sucessor. Um rei que ficou famoso no mundo da época tem a sua morte anunciada de maneira simples. Os dados sumários sobre os reis subsequentes terminam regularmente com um veredito estilizado. Como? Como é que era? Se o reinado foi bom ou ruim. Só que aqui é dito apenas que os demais atos de Salomão estavam escritos num livro que conta a sua história, que nós não temos contato com este livro. Ninguém nunca achou esse livro dos atos de Salomão. Agora entenda, esse comentário não foi por acaso, porque todo o capítulo 11
tem como propósito, em função, dar o veredito sobre Salomão. E é interessante aqui que um comentarista chamado Tramp Longman, terceiro, um dos maiores especialistas em Antigo Testamento, vai mostrar que, diferente do livro de Crônicas, o livro dos Reis mostra essa densidade, esse peso dos erros de Salomão. E segundo ele, se esse livro foi escrito no tempo que o povo estava no exílio, era um alerta. Olha aqui o que acontece com quem quebra a aliança do Senhor. Olha aqui qual é o veredito da vida daqueles que vivem distante do Senhor. E o cativeiro era uma grande expressão disso. Mas o que fica claro para nós aqui é que os dias de Salomão terminam ele sendo um rei ambíguo, desobediente e fracassado. Ao que tudo indica, Salomão começou a reinar e ele tinha provavelmente nessa época entre 15 e 20 anos. Alguns especialistas dizem até menos, 13 a 20 anos, mas não mais do que isso. E se esse tempo de 40 anos for de fato literal, existe essa discussão, é possível que ele tenha vivido menos tempo entre os 3 primeiros monarcas de Israel. Menos que Davi, seu pai, que provavelmente viveu entre 70 e 80 anos, até menos que o próprio Saul, que foi um rei que desagradou ao Senhor. Infelizmente, em seus últimos anos, ele não conseguiu aplicar essa sabedoria em sua própria vida. Inculcando-se por sábio, ele personificou, na verdade, a tolice do coração que ele tinha. Na sabedoria distante de Deus e não nos caminhos de Deus, ele personificou, foi a tolice. E aí que fazem sentido as palavras de John Piper, onde ele diz que a causa primária da apostasia, de naufragar na fé, não está no fracasso em detectar a verdade. Nós também detectamos a verdade, mas em não desejá-la, e não a querer, e assim amar mais as trevas, assim amar mais tudo aquilo que o Senhor abomina, assim amar a idolatria do nosso coração, que foi o erro de Salomão, conforme vimos no sermão passado, e preferir o pecado. É triste ver que, em certo sentido, o reinado de Salomão deu início a uma nova era. A construção do templo, dentre outras coisas, a adoração foi transformada, a nação foi abençoada, mas em outro sentido, ele encerrou uma era, por causa da sua própria desobediência. Isso também sendo refletido por meio da sua morte. Grande homem, muita sabedoria, mas mesmo assim morreu. Isso nos lembra que não importa quanto dinheiro nós temos, quanta sabedoria nós achamos que temos, quão confortável a nossa vida. E às vezes, correndo atrás do vento, nós buscamos mais esse tipo de conforto do que essas coisas. Não importa como a sua vida está sendo pautada diante de tudo que você tem. Um dia, se o Senhor não vier antes, nós vamos morrer. E o que adianta? E o que adianta? O que muda, na verdade, na nossa vida, na nossa essência, é a história que irão contar. E que história é essa? Se a nossa vida glorificou ou não ao único e verdadeiro Deus. Infelizmente, a vida de Salomão termina com um fim melancólico. Como você quer que a tua vida termine? Ali viveu um servo e uma serva de Deus. Ou ali viveu uma pessoa tola que dizia amar o Senhor, mas abraçou o pecado. Isso é muito forte quando a gente pensa. Mas e agora? Depois desse fim melancólico, o que nos resta é pegar todos os escritos do rei Salomão e jogá-los fora? Mesmo que as escrituras deem testemunho que são inspiradas por Deus,
Queridos, nós aprendemos que o que dá sentido à história dos escolhidos de Deus não são as suas ações, não são os seus méritos, mas a graça do próprio Deus sobre eles do início ao fim. Foi o que nós lemos aqui no texto de Deuteronômio. Mesmo que o povo tenha sido espalhado por causa da desobediência, o Senhor os congregaria de volta. Foi assim que o Senhor fez conosco também. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas creio sim que existe essa misericórdia até sobre alguém tão baixo e tão tolo como Salomão se tornou, porque lá em 2 Samuel 7, de 12 a 15, quando o Senhor faz uma aliança perpétua com Davi, ele diz as seguintes palavras: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procede de você e estabelecerei o seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, eu o castigarei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Alguns erroneamente dizem, não, isso aqui aponta logo para Cristo Jesus. Essa profecia tem dois caráteres, parcial e pleno. E de maneira parcial se cumpre sim em Salomão. Se cumpre sim em Salomão. Um outro argumento muito forte que mostra que Deus sim exerceu misericórdia sobre a vida de Salomão é que quando você abre a genealogia de Cristo, quem está lá? Salomão. Salomão está dentro dessa aliança de misericórdia do Senhor. É graça, queridos, é misericórdia, e teve misericórdia até mesmo para alguém como Salomão. Precisamos entender que o maior significado da vida de Salomão, acima de tudo, em toda a sua glória e esplendor, foi na verdade tipificar alguém maior do que ele, conforme o Salmo de número 72 já deixa claro, porque aquele é um salmo que aponta para o Messias, um representante perfeito, o provedor supremo, justo e perfeito, o rei sábio supremo, aquele que tem riquezas infinitas. E este rei jamais se afastou da lei de Deus, mas aguardou perfeitamente. Só que este rei, infelizmente, também teve que morrer. Mas não foi por causa dos seus próprios pecados, mas porque ele levou sobre si as dores de Salomão, as minhas e as suas. Foi porque ele levou sobre si a minha idolatria e a sua, os nossos pecados. Ele foi morto pelo próprio Deus para salvar idólatras como eu, você e Salomão. Mas não apenas isso, ele circuncidou o nosso coração para fazê-lo amá-lo como o único e verdadeiro Senhor. E este rei foi para uma sepultura, depois de ter sido espancado, cuspido, pregado numa cruz. A gente não sabe exatamente como é que terminou os dias de Salomão, porque o livro que está escrito sobre os seus últimos dias nós não temos. É dito sim que Salomão, ele foi perseguido, o seu reino foi perseguido, ele já sabia o que ia acontecer porque o Senhor tinha dito, mas Salomão não foi pregado numa cruz. Salomão não foi morto como um bandido, sem ter culpa alguma por causa de pecado dos outros. Mas esse rei aqui, sim, ele foi morto por causa da quebra da aliança do seu povo para desfazer o mal e as mazelas que nós fizemos desde o nosso nascimento. Esse rei também iria para a sepultura. Só que tem uma coisa. É dito que Salomão morreu, foi sepultado, e assim então descansou com seus pais. Porém, o rei Jesus só descansou com seus pais por 3 dias. Ele não está mais no túmulo. Os restos mortais de Salomão já virou poeira por aí. Mas esse rei aqui, não, porque ele ressuscitou ao terceiro. Ele dormiu com seus pais por causa do nosso pecado. Seu pai Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, dentre outros. Mas ele ressuscitou. E a nossa esperança sempre estará nesse rei que morreu
ressuscitou e é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, diante de tudo que ouvimos, o que nos resta é guardar o coração, guardar no nosso coração as palavras de um certo pregador que disse: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, dos versos 13 e 14. Guarda uma coisa na tua mente: não vale a pena viver em pecado. Não vale a pena quebrar a aliança. Não vale a pena desobedecer ao Senhor e se lançar na idolatria do coração, mas siga a voz da sabedoria. E se você, crente, tem falhado com o Senhor, então não deixe o pecado dominar a sua vida descontrolada. Arrependa-se hoje do seu pecado. Experimente hoje as misericórdias do Senhor renovadora na tua vida. Quer nós como igreja, quer nós de maneira individual, preservemos sempre o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida. Mas se existe alguém aqui que não é seguidor do rei, curve-se a ele. Assim como a rainha de Sabá veio e se maravilhou com Salomão, venha até Jesus e experimente a sua sabedoria e verdade, porque longe dele só existe escravidão nas mãos dos inimigos, morte eterna e consequências desastrosas e catastróficas. Queridos, falamos no início da triste situação do Rio Grande do Sul. Todos ainda estão unindo forças para ajudar aquela população que está sofrendo. Mas devemos pedir ao Senhor que use dessa situação para lembrá-los que a pior consequência não são as fortes chuvas em si. E que pior do que as fortes chuvas são as consequências de viver uma vida ultrapassando os limites estabelecidos pelo Senhor e vivendo longe da vontade dele. Estatisticamente, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com menos aceitação ao Evangelho de Cristo Jesus. Religiões místicas, espíritas e pagãs povoam aquele estado. E o Evangelho é suprimido, não é aceito como em outros lugares do nosso país. E o que é que nós devemos fazer? Orar por esse povo. Assim como estamos orando pela nossa vida, para que o Senhor nos mostre sempre que as consequências de viver distante do Senhor são desastrosas e catastróficas. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos do Senhor. Se temos pecado, precisamos do perdão do Senhor. Mas precisamos também ter sempre no nosso lábio e na nossa mente que distante do Senhor não vale a pena viver, não vale a pena existir. E vamos cantar esta verdade, pedindo também ao Senhor que guarde-a no nosso coração. Convido os irmãos a colocarem-se.